Esse não é pra ser um vídeo editorial perfeito, impecável, mas um vídeo sincero. E se o drama for um pouquinho mais do que o normal, me desculpa porque eu tô realmente na TPM, então pode ser que eu me emocione algumas vezes. Mas o desafio desse vídeo é eu conseguir falar como... Mas o desafio desse vídeo é eu tentar me comunicar como um ser humano normal, ter uma conversa tranquila comigo mesma, para que daqui a algum tempo eu possa entender mais ou menos a fase que eu estou vivendo. Ai, eu já quero chorar. Minha profissão é ser criadora de conteúdo. Então, desde 2017, quando eu criei o Kems Letters, que na verdade era um blog ali no Blogspot, há muito tempo atrás, eu sempre achei uma forma de me expressar. Então, eu me expressava desde até os meus 10 anos de idade através de textos. E não eram textos ficcionais ou textos de narrativas criando histórias. Geralmente eram textos argumentativos, em que eu pegava, fazia analogias, fazia algumas... Eram como que crônicas, assim, que a gente pega algumas historinhas ou cria uma história ficcional, utiliza uma história real da minha vida e faz uma aplicação do porquê das coisas de uma forma um pouco mais macro, que não seja só para mim. Então, é um serviço para minha organização mental, mas também pode ser para a vida de alguém. Então, Kems Letters, na verdade, sempre foi um local para me expressar de forma autoral, com uma liberdade poética, liberdade criativa, que não me restringia coisas que a faculdade me deixou um pouco mais restrita. Então, beleza, eu vou fazer jornalismo porque eu gosto de escrever, mas no jornalismo a gente tem formas corretas de escrever, dependendo de qual veículo, de qual a mídia e tal. E isso foi minando um pouquinho a minha criatividade, mas também me deu ferramentas para criar outro tipo de coisa. E foi a partir da faculdade que fui me encontrando um pouco mais com o audiovisual. Então, o Kems Letters, na pandemia, acabou ganhando 2 episódios de podcast. O nome dele é Quem Me Lê, que se utilizou de elementos narrativos para também ser dissertativos de alguma forma. Então, eu contava alguma história, fazia alguma aplicação, gerava alguma argumentação. E o Quem Me Lê, ele foi com 2 episódios, basicamente isso. Eu espero que eu consiga continuar, mas isso é pauta para mais para frente. Com a pandemia, também me reinventei com o estudo de filtros para o Instagram e descobri ao longo dos 4, 5 anos de estudo ali que eu podia criar narrativas através da realidade aumentada. E isso foi o que estava mais próximo agora do que eu queria seguir como carreira, né? Então, utilizar ferramentas narrativas e o máximo de ferramentas criativas possíveis. Então, tipo, é a edição de vídeo, é a edição de foto, é uma tecnologia, realidade aumentada. E desde então, nunca fiz um produto que eu possa... E aí que vem o problema. Nessa jornada ali do Kems Letters, nossa, já vai fazer 10 anos quase, 8 anos. E além dessas linhas que foram moldando Kems Letters e naturalmente a minha figura mais pública, as coisas que eu gostaria de divulgar, ainda tem os meus hobbies, né? Tipo, eu gosto de fazer um pouco de crochê, que eu aprendi na infância. Eu sou formada no nível técnico em música, em violino, então música é uma coisa que sempre andou comigo. Então essas habilidades, por exemplo, na construção até do podcast, da construção sonora, né, da imersão, né, utilizando a audição e tudo mais, são coisas que eu acabo misturando. Então, tenho habilidades em coisas diferentes, algumas que eu nem vou lembrar agora, que são muito aleatórias, que eu falo assim, um dia eu vou usar. Mas a verdade é que, juntando todas essas coisas, eu não sou a melhor em nenhuma delas. E talvez seja isso que esteja causando essa crise em mim, no plenos 27 anos. Eu tenho muita vergonha de falar isso. Eu deveria estar sabendo mais ou menos o que eu estava fazendo na minha vida, né? Whatever. E em 2021, eu comecei a trabalhar para uma gravadora, a gravadora Novo Tempo, que é uma gravadora gospel, cristã. Então, tenho trabalhado com o mercado musical, ou seja, tenho unido um pouco de comunicação, um pouco, né? Que eufemismo. Comunicação e música. Então, já é mais uma coisa que me acrescenta, assim, mas que são coisas que eu estou usando as ferramentas e os meus conhecimentos e aprendendo para aplicar para outrem. Então, uma campanha de marketing, um filtro que eu criei para algum cliente, um aconselhamento, uma arte, uma edição de vídeo,
Tudo isso foi eu usando habilidades e prestando serviços para que outro artista possa utilizar dessas minhas habilidades para divulgar o trabalho deles. E eu sempre me senti como ferramenta e não como autoral. Essa é a verdade. Então, no início, quando eu criei o Kim's Letters, sempre foi um produto autoral. E no meio do caminho para ganhar dinheiro, sustentar e tudo mais, eu acabei, acho que me perdendo no personagem e não consegui manter o editorial de o que é o Kim's Letter. Talvez faltou essa parte, né? Porque se era um blog, você contava histórias, pensava em coisas, e aí você migrou também pro YouTube um pouquinho, tentou passar isso pro audiovisual, mas e aí? O que você oferece que as pessoas olham e falam, ah, não, isso é a Kemily, tipo, eu não sei. Eu tô aqui literalmente pra perguntar o que poderia ser e que eu poderia criar. Porque, sinceramente, eu não me vejo como uma prestadora de serviços a minha vida inteira, sabe? Tipo, eu gostaria de ter algo perene. Tipo, eu não me vejo sendo uma pessoa que vende um curso, Hotmart da vida, ou Kiwify, não sei, essas plataformas, e que eu tenho que só atualizar ali, mas as pessoas vão comprando ele. Ou então um produto físico, uma marca de roupa, uma marca de maquiagem, nem é minha praia, livros, não sei, qual gama de produtos, né, físicos ou produtos digitais, que poderia me manter um pouco mais inativa sem estar 100% com a mente tão cheia. Ou então ser uma marca do Kim's Letters a ponto de que marcas também procurem para que eu conte as histórias do meu ponto de vista. Não sei, talvez seja esse o caminho. Mas nessa altura do campeonato, com a idade que eu tenho, eu falo assim, eu acho que daqui pra frente, eu planejo ter filhos. Se eu planejo ter filhos, eu vou ter que dedicar mais parte do meu tempo para essa demanda, né? Da minha família. Só que com o tempo que eu tenho agora, com a rotina que eu tenho, com tanto de trabalho, ainda ganhando pouco e sempre indo por demanda, alguém mandando mensagem, eu atendendo, indo e voltando de respostas, eu não teria condições de parar. Eu não tenho condições de parar. Então, eu digo que eu tenho 3 empregos. O emprego de prestação de serviço fixo que eu tenho com a gravadora. Tem a minha produção de conteúdo para plataformas diferentes, seja o Instagram, o YouTube, para as plataformas digitais com podcast, quem sabe. E até o próprio blog, que ainda existe, né? O site kimsletters.com.br. E terceiro seria a prestação de serviços avulsos para outras pessoas, outros clientes, como mentorias para artistas, edições, né, consultorias também, que eu preciso estruturar melhor, porque aí demanda um tempo a mais da rotina que a gente já tem nesses 2 primeiros. Então o objetivo desse vídeo é, tipo, o que eu vou fazer para tentar construir algo que fique. Recentemente, na verdade vai fazer um ano e pouco, que eu tava num voo e nasceu a ideia, tipo assim, se eu criasse um jogo, né? Eu não sou uma pessoa de jogos, né? Muito difícil, eu gosto, tipo assim, imagem e ação, gosto de jogos assim, mais fáceis, mais simples. E aí, num voo, eu tava pensando, tem uma amiga que é escritora, a Cristina Bonfim, ela tem um universo, ela criou um universo do livro da Guardiã de Pedras, e eu pensei, cara, a gente já tem uma história, já tem um universo, por que a gente não cria um jogo em cima disso? Então, veio a ideia do jogo da Guardiã de Pedras. E aí eu fiquei assim, nossa, isso é um produto, né? Só que eu trabalho em sociedade, esses dois. Então, tipo assim, na verdade, o mundo quem criou foi a Cristina. E a ideia do jogo, eu comecei ali e a gente construiu juntas, né? Ainda faltam vários processos ainda pra finalizar. Mas fora isso, tipo, o que é literalmente seu, Kelly? Tipo, o que você... O que você faz? O que você quer dedicar seu tempo
para construir, para que daqui 10 anos seja algo sólido e seu. Não tipo a Kemily que fez o roteiro da Joana, que é uma cantora famosa. Não quero isso. Eu quero literalmente que eu seja, sei lá, a pessoa que construiu o filme, né? Que seja a diretora do projeto, sei lá. Não sei o que eu quero, na verdade. Eu tô numa crise de adolescência aos 27 anos agora. Ou uma crise profissional. E eu comecei aqui no YouTube a fazer os vlogs meio que mensais sobre a minha rotina e tudo mais, mostrando pontos importantes. E eu fiquei meio parada para ir no terceiro episódio, porque demanda tempo para editar, é uma coisa um pouquinho mais narrativa, com storytelling. E eu pretendo continuar, já tenho inclusive as pastinhas dos próximos vídeos, que são, na verdade já tem meses que eles estão lá para editar. Mas eu sempre vejo nesses vídeos que eu tô contando que ou que eu tô participando indiretamente de projetos dos outros, ou que eu tô tentando estruturar minha vida, porque eu me mudei de casa esse ano, né? Tô tentando montar minha casa, aqui é um espaço novo, né? Que ainda eu vou mostrar pra vocês com mais calma. Mas, no geral, eu não tô investindo no meu tempo, eu não tô estudando o Lens Studio, por exemplo, do Snapchat, já que agora não tem mais filtro no Instagram, né? Tem filtro no Snap, tem um dos novos efeitos agora no YouTube, né? Então, tipo, acho que a pergunta é quanto tempo eu tô dedicando para criar ou ficar no ócio para tentar pensar no que pode ser a minha carreira individualmente falando, não só para, tipo, preciso pagar as contas. Mesmo que isso seja tão importante e tal, mas de uma forma mais leve, que eu me sinta um pouquinho mais realizada e não com aquela sensação de, tipo assim, dei tudo de mim para que fique na imagem de outra pessoa. Claro, eu adoro ajudar, adoro ver os artistas ganhando repercussão, juntando as ideias, né, as ideias deles com os outros profissionais que a gente trabalha, e eu ali também. É muito gratificante, mas ainda falta como artista, sabe, aquele peso de artista, algo meu. Então, assim, eu não sei se você também tá tem essa pretensão, essa ambição. Eu tenho muito essa ambição. Até com a garganta, um nó aqui na garganta, porque já tem alguns meses ou anos que eu ainda não sei no que eu sou boa o suficiente para oferecer para o mundo algo que lembrem da marca que eu deixei. Então, tipo, tudo que eu faço dos outros trabalhos, eu sinto que, tipo, eu dou o máximo, mas ainda não é aquilo que eu quero alcançar para o meu futuro. Então, não sei, eu tô aqui literalmente para me questionar. Eu não sei se eu vou escrever um livro, porque eu não sei se eu tenho essa habilidade, mesmo achando que eu ia fazer isso no meu TCC. Eu não sei se eu vou fazer um filme, acho que tá muito distante disso acontecer, ou vou fazer isso de uma forma mais independente. Não faço ideia. Eu sinto que eu consigo fazer algumas coisas e que eu gosto de testar coisas completamente diferentes para juntar, mas ainda não consigo traduzir isso para algo que eu quero alcançar. Eu tava até olhando assim o meu podcast. Será que o primeiro passo... Desculpa a minha voz, gente. Será que o primeiro passo seria retomar ali, treinar, sem compromisso de alcançar um mega objetivo, mas retomar a arte natural que sempre teve em mim, sem o compromisso de vender algo? Porque a gente quer sobreviver como, né, artista, como prestador de serviço, então a gente sempre quer transformar que a arte seja algo que se venda e que se pague, né? E eu acho que eu ando muito presa nisso, até porque eu produzo muito pro Instagram, e o Instagram, né, os números refletem. Agora no Spotify, né, ali no podcast da vida, talvez eu tenha mais essa liberdade. Mas a verdade é que a gente, como criador de conteúdo, a gente quer ter o retorno do público, e isso é o que paga, muitas vezes, o artista, né? Às vezes não é o dinheiro, né, a remuneração. Claro que isso daí é essencial para a sobrevivência, mas você ver que as pessoas viram aquilo que você fez, validou, achou legal ou não achou legal, né? Tem uma opinião que causou algum tipo de opinião. Isso é o mais importante, acho que é isso que eu um dia quero alcançar. Eu não sei se eu vou ser uma pintora, eu não sei, porque eu rabisco algumas coisas e tal.
Ou se eu vou misturar tudo isso numa coisa só e tornar uma expressão imersiva. Eu literalmente não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Estou indo um dia de cada vez e cumprindo um calendário. Mas vou tentar levar com mais leveza e colocar a minha vida, a minha produção também, como prioridade. Aqui no YouTube também, que é o local que eu me sinto mais tranquila, porque eu não tenho que cumprir uma audiência e tudo mais. Mas como artista, neste ponto da minha vida, eu me sinto um pouco vazia. E deve ser muito provavelmente porque com muito tempo ocupando a mente, resta pouco tempo para consumir. Então, quando você não leu bastante, você não tem tempo para ler, adquirir conhecimentos, para sair, ter experiências de vida e tudo mais, acaba que isso vai minando um pouco da sua criatividade natural, porque você quer se encaixar naquilo que é de venda, aquilo que vende. E eu não quero ser essa pessoa, por mais que um dia eu queira vender o meu trabalho. E se você tá que nem eu nessa fase da vida, tem essa pretensão de ter algo seu, você não está sozinha ou sozinho, então eu vou tentar compartilhar aqui ainda a minha rotina, vocês vão poder ver essa miscelânea de coisas que eu gosto de fazer, inclusive até no meu Instagram, onde eu tô mais ativa regularmente. E é isso, vamos ver o que vai ser, o que eu vou criar. Eu sei que algo vem aí, coisas podem nascer, eu tenho muito esse fogo no meu coração, não sei o que, não sei quando, mas assim que eu descobrir, eu conto pra você. E é isso. Beijo e obrigada por me ouvir hoje. Love